Olá, eu sou a Luciana Mendes, sou dermatologista e já faço parte da telesaúde há alguns anos e realmente eu sou uma entusiasta porque a telesaúde é uma ferramenta de extrema utilidade para ajudar a levar um atendimento de qualidade específico, dentro das especialidades médicas para áreas muito remotas do Amazonas. E a gente sabe da dificuldade que tem o paciente de se deslocar, de vir a Manaus fazer exame, uma avaliação. Às vezes essa avaliação ela pode ser feita pelo clínico, nem sempre precisa de um olhar do especialista, mas é importante a gente saber, a importância dessa ferramenta, como devemos solicitar, e isso abrir um pouco dos nossos horizontes para a utilização dessa ferramenta que é a telesaúde. Então a dermatologia ela tem uma característica que é um pouco diferente das outras especialidades, porque ela é uma especialidade muito visual. A gente, com uma fotografia, com uma boa resolução, um bom foco, a gente consegue muitas vezes ter um diagnóstico assertivo, tão qual a gente teria com o paciente examinado presencialmente. Então, é muito mais fácil usar essa ferramenta tecnológica para a gente conseguir conduzir e dar diagnóstico dentro da dermatologia. Por mais que algumas pessoas elas simplifiquem a dermatologia achando que tudo se resume a alergia, micose ou uma infecção, a gente tem na dermatologia quase 4.000 diagnósticos diferentes. E as coisas são muito parecidas e a gente precisa, muitas vezes, diante de uma situação que a gente não consegue dar o diagnóstico, saber solicitar essa avaliação do especialista e como solicitar também. Uma das vantagens que a dermato tem é que, como a pele é órgão externo, a gente consegue também dar diagnósticos de doenças sistêmicas pela manifestação da pele, de uma forma até um pouco mais simplificada, sem precisar de exames complementares. Embora a gente fale muito de doenças que têm um impacto em mortalidade e isso ganhe uma proporção até dentro da mídia, a gente tem que lembrar que a dermatologia ela também lida com algumas doenças potencialmente graves, às vezes graves no sentido de ameaça à vida e outras que podem ter sequelas como mutilação, cicatrizes inestéticas, do paciente realmente evoluir com uma perda de qualidade de vida. Então, quando a gente se depara com as imagens de dermatologia, como a gente está vendo aqui, a gente se perde um pouco. E assim, a gente está muito habituado como médico, clínico, como um enfermeiro da assistência básica, a gente conseguir dar o diagnóstico daquelas dermatoses mais simples. Mas quando elas fogem um pouco dessa simplicidade, a gente começa a ter dúvidas e o tratamento inadequado pode comprometer com certeza o prognóstico desse paciente e a qualidade de vida dele. Então aqui a gente se depara com doenças, por exemplo, tungíase. Essa é a primeira imagem que a gente está vendo aqui dessas lesões no pé. Tungíase é uma doença comum que as pessoas conhecem como bicho do pé, que talvez para muitos seja muito fácil diagnosticar, até para o leigo, mas diante de situações exuberantes que têm uma infecção secundária, às vezes requer o olhar de um especialista. E não é uma dermatose difícil de tratar. Quanto mais precoce, melhor o resultado. Então a gente se depara com essas situações. A gente tem doenças como essa do lábio, que é uma sífilis, que quando está na região genital é muito fácil você pensar em sífilis dentro daquela abordagem sindrômica, mas quando a gente vê a sífilis se manifestando em áreas genitais ou de uma forma diferente da habitual, se perde. E lembrar que a sífilis tratada ela evolui por fases, podendo posteriormente acometer o sistema nervoso central e cardíaco também. Então é importante a gente ser muito assertivo, tá? Essa imagem da orelha, isso é muito comum na nossa região, que é a lobomicose, é uma micose subcutânea, que pode ser confundida com hanseníase, por exemplo, mas que quanto mais cedo você trata, melhor. A gente tem pacientes que têm 40 anos de evolução e a gente consegue um tratamento para não deixar a doença progredir, mas quando a gente pega numa fase inicial, a gente consegue até curar o paciente quando a gente associa a cirurgia com tratamento medicamentoso, por exemplo. E essa é outra da boca, uma paracoccidioidomicose, que a gente está vendo aqui o acometimento do lábio, mas esses pacientes têm acometimento pulmonar e muitas vezes é pela pele que a gente consegue dar o diagnóstico da doença sistêmica. Então é isso, é o olhar dentro da pele como uma inflorescência que te permite dar diagnóstico muito mais complexo de outras doenças também. Aqui mostrando alguns casos de doenças dermatológicas que ameaçam a vida do indivíduo.
né? Ou que, quando você deixa evoluir para essas fases, a gente perde um pouco aquela janela terapêutica. E isso compromete muito o desfecho desses pacientes. Então, nesse primeiro caso, a gente vê, por exemplo, uma dermatite atópica, que quando a gente pega esses casos muito avançados, a gente sabe que a gente precisa de um tempo para tentar reverter e é muito mais difícil, né? E, sim, não só interfere na vida do paciente, como de todos os familiares. Aqui é outras lesões mostrando que são quadros muito rápidos, que evoluem muito rápido, que o paciente tem risco de acometimento de outros órgãos, até mesmo com risco de vida, e que a gente tem que ser muito rápido na hora de dar o diagnóstico e a gente não pode estar fazendo tentativas de tratamento. Então isso daqui é mais para vocês verem que a dermatologia ela tem uma complexidade desde uma doença simples, que não ameaça a vida, que o paciente pode conviver a vida toda sem isso comprometer muito, até aqueles casos que a doença evolui de uma forma desfavorável quando você não tem uma intervenção apropriada, né? Então aqui a gente tem um caso de varicela, que é a catapora, que em adulto pode ser grave, outro caso de psoríase pustulosa, que também o paciente muitas vezes tem que internar, porque ele pode também ter risco de vida, então a gente precisa ser muito rápido no diagnóstico dessas doenças, né? E a gente tem no Amazonas 2 problemas de saúde pública que são extremamente frequentes. É na unidade básica que esse paciente muitas vezes recebe o diagnóstico. E quanto mais precoce se recebe esse diagnóstico, melhor o desfecho, seja ele para o indivíduo, seja ele para a comunidade, né? Quando a gente fala de interrupção de cadeia de transmissão, por exemplo, da hanseníase. Então, assim, hanseníase, ela não é uma doença do dermatologista, né? Claro que o dermatologista, ele estuda a fundo, ele sabe os pormenores, mas a hanseníase, o diagnóstico é feito na unidade básica de saúde. É um tratamento multidisciplinar e que, apesar de todos os esforços para tentar erradicar essa doença, até hoje ela é endêmica no nosso país. A gente perde só para a Índia. Então, é uma doença curável, inclusive ao longo do tempo. A gente passou por vários esquemas terapêuticos, alguns por toda a vida, né? Quando se começou a tratar a hanseníase, hoje a gente tem um tratamento de 6 meses, ou seja, a gente consegue curar esse paciente e quanto mais rápido a gente for nesse diagnóstico, melhor. Ele não vai evoluir com aquelas sequelas permanentes dos nervos, por exemplo. Então, o Brasil, ele ainda se coloca como um país, né, com um número de casos muito altos. A gente sabe que realmente teve uma diminuição, mas os programas de controle de hanseníase afrouxaram um pouco essa supervisão e esse controle. Então, hoje a gente começa a ver que os casos ainda são muito maiores do que aqueles desejados em relação a outros locais que tiveram, né, tem um número muito reduzido de casos. Então, aqui é mostrando, né, que ao longo dos anos, a gente, embora tenha tido uma queda do número de casos, as nossas regiões, principalmente a região norte, ela continua tendo, né, muito mais casos do que a gente poderia ter, principalmente considerando que é uma doença curável, que a gente tem um tratamento altamente eficaz e que é liberado pelo SUS, então não tem nem ônus para o paciente fazer esse tratamento. Então, sempre se mantendo em números elevados, né? E outro problema de pele, outro que a gente tem uma elevada frequência no nosso estado, é o câncer de pele. E não é incomum eu pegar teleconsultas de câncer de pele de um paciente que está há anos tratando aquele câncer de pele com pomada, sem que aquele profissional que atendeu tenha detectado ou pelo menos pensado nessa possibilidade. Quando o paciente ele chega uma lesão, né, um câncer de pele indolente, pequeno, que cresce devagarzinho, quando ele chega com a gente, às vezes são lesões enormes, profundas, que, né, embora muitas vezes não levem ao óbito, mutilam o paciente e dificultam muito o controle. Porque você vai fazer cirurgia, a lesão é muito grande, você tem que dar margem, ela vai recidivar e o paciente cada vez se submete a mais cirurgia e às vezes o paciente tem 90 anos, 95 anos, está até fora de possibilidade terapêutica, dependendo do tamanho, tá? Então, o câncer de pele é o câncer mais frequente do Brasil. Tá? Ele não perde para nenhum outro câncer. Então, a gente sabe que câncer de colo de útero, pulmão, mama são extremamente prevalentes, mas o câncer de pele continua sendo em primeiro lugar. Como é um câncer que não tem uma notificação, não é de um paciente de hospital, muitas vezes o diagnóstico é feito no consultório do dermatologista, excisado, curado no consultório, a gente acaba subestimando o número de casos de câncer de pele. Mas a gente tem muito câncer de pele mesmo.
E o câncer de pele, a gente tem os cânceres de pele que não são os melanomas, né, que são cânceres que tem uma mortalidade baixa comparado ao melanoma, mas que são cânceres que podem dar metástase se você não tratar, né? Então pode acometer os linfonodos e depois se espalhar, e quanto maior, mais difícil a excisão. Eles têm agressividade local e eles correspondem a 98% dos cânceres de pele. Mas detectar precocemente é fundamental. Eu sempre falo assim, câncer de pele, a gente assiste o câncer de pele evoluindo, né, de uma forma muito explícita, diferente dos outros, que você muitas vezes só vai perceber quando você tem sintomatologia. O câncer de pele não. Ele se revela desde o momento que ele surge. E ali a gente vai assistindo ele progredindo, aumentando, e a gente deve o quê? É muito mais fácil dar diagnóstico de câncer de pele do que um câncer de um órgão interno, por exemplo. Então isso é uma coisa que não deveria acontecer, né, paciente morrer de câncer de pele, já que é uma coisa que se expõe superficialmente na pele. A gente, embora tenha a maior parte deles composto do câncer não melanoma, que não tem tanta agressividade para o indivíduo e mortalidade alta, a gente também tem o melanoma, que ainda assim é importante dentro desse universo de câncer de pele. E o melanoma é extremamente agressivo. O melanoma, ele pode dar metástase em fases muito precoces. Então, aquela pinta ainda pequena, que o paciente não sente absolutamente nada, não sente coceira, não sangra. Quando você demora no diagnóstico, você pode já pegar um paciente que já tem metástase pulmonar, metástase cerebral, e ali você compromete completamente a expectativa de vida desse indivíduo. E ele está ali, crescendo, se mostrando, e a gente fica ali, né, muitas vezes vendo e não faz nenhum tipo de intervenção. Então isso também é incabível e por isso a importância da gente saber solicitar um parecer técnico do especialista quando a gente tem dúvida do diagnóstico, tá? Aqui são dados, né, estatísticos mostrando que realmente o câncer de pele ele é o campeão. Então isso no Brasil, na região norte também, é o mais prevalente, o mais incidente que tem é o câncer de pele, especialmente o câncer de pele não melanoma. Tá? E o câncer de pele, é importante a gente atuar também em prevenção. Até porque se a gente está falando da atenção primária, e eu não falo de prevenção, eu acabo perdendo, né, aquele time de tentar mudar o curso dessa doença. Então lembrar, a nossa região, a região amazônica, é uma região de índice de radiação ultravioleta extremamente alta, independente da estação do ano. A gente não tem estação do ano definida, até nos dias chuvosos a gente tem alto índice de radiação ultravioleta e sem dúvida alguma são esses raios ultravioletas que são os maiores indutores de câncer de pele. E na região, né, do interior do Amazonas a gente se depara com uma população que trabalha essencialmente no meio agrícola, que anda muitas vezes sem aquela proteção que o carro oferece, né, que o guarda-sol oferece. Então ele está exposto até de uma forma não intencional a essa radiação o dia inteiro e isso vai produzir ao longo dos anos esses danos cumulativos na pele e posteriormente um câncer de pele. Então a gente tem que começar a educar a população de que a exposição solar, ainda que não intencional, não recreativa, aquela que foge até, né, o paciente está andando na rua, está trabalhando na rua, ele está exposto e está aumentando o risco dele de câncer de pele. A gente tem outros tipos de radiação, mas assim, não tem grande importância, né, na maioria das vezes, mas a gente sabe que o paciente que fez radioterapia, naquele local da radioterapia também tem uma chance maior de induzir a formação de câncer. Tomar muito cuidado com os pacientes que têm queimaduras, cicatrizes de queimaduras, essas áreas cicatriciais são sítios de transformação de câncer. Pacientes que têm cicatrizes de picada de cobra, têm uma ferida crônica de um pé, por exemplo, de hanseníase, que já tratou, mas fica com aquela úlcera crônica, tudo isso é um fator de risco para câncer de pele. A gente precisa estar acompanhando esses pacientes e isso monitorando qualquer alteração mais grave, uma mudança de padrão, a gente solicitar uma avaliação do especialista e pedir até uma biópsia para a gente descartar a possibilidade de câncer. Então, a gente lembrar que claro, a gente fala que o tempo todo a gente está exposto a essa radiação, mas aquele horário entre 10 horas da manhã, 2 horas da tarde,
é o horário de maior índice de radiação ultravioleta e deve ser evitado. E aqueles que são expostos, que estão trabalhando nesse horário, tentar fazer o uso regular de filtro solar, ou na impossibilidade, que a gente sabe que o custo é um fator limitante, usar boné, guarda-sol, blusa de manga. Tudo isso ajuda a proteção desse tipo de exposição também. E ali a gente se coloca, então, qual seria o objetivo de se fazer a telesaúde? Por que a telesaúde? Primeiro que a gente não tem especialista no interior do Amazonas, Todas as referências de pacientes que precisam dessa avaliação dermatológica, eles são de Manaus, são centros de Manaus. E a gente sabe que a logística para o paciente chegar aqui, dependendo da área que ele mora, isso a gente está falando de dias, de barco, de um custo para o paciente, às vezes um custo até mesmo para o município, porque esse paciente não vai só gastar com a vinda dele em passagem, mas ele vai gastar estadia aqui. Então a gente precisa tentar utilizar essa ferramenta a nosso favor para que a gente encaminhe aquilo que precisa ser encaminhado, se resolva no município aquilo que se possa resolver e a gente ter essa acurácia diagnóstica, solicitando uma teleassistência, uma teleconsulta daqueles casos realmente que não estão melhorando dentro daquela abordagem inicial. Isso é fundamental. Então a implantação dessa rede da teleassistência, ela é fundamental nesses locais do Amazonas que não tem especialista e não tem previsão de ter especialista, é Manaus mesmo, E a gente, muitas vezes, esse acesso, ele é muito difícil e às vezes é improvável de acontecer. A gente tem paciente, eu tenho paciente que ele faz acompanhamento e ele não, mesmo tendo uma doença grave, ele não consegue vir com a regularidade que deveria por toda a limitação de trânsito, limitação até mesmo de recurso financeiro. E essa possibilidade de dar esse diagnóstico à distância também. Então, com isso, com essa teleconsulta, a gente propõe exatamente que aquele profissional da unidade básica possa reconhecer essas lesões suspeitas de câncer de pele, reconhecer lesões suspeitas de hanseníase, porque a gente está falando de duas doenças prevalentes e que podem ser feitos os diagnósticos baseados na clínica mesmo e ali referenciados, caso necessário. E a gente também orientar como se deve fazer o registro fotográfico. Essa é uma das maiores dificuldades, porque quando eu recebo teleconsulta, às vezes a história é incompleta, a história está confusa, então já não auxilia tanto, e aquela imagem que eu poderia utilizar como uma melhor ferramenta para eu acertar o diagnóstico, ela está borrada, está desfocada, ela não está refletindo de uma forma correta a morfologia daquela lesão. Então, a fotografia, ela tem que ser uma fotografia que seja fidedigna do que a gente está vendo. Não pode ser um borrão vermelho, que aquilo ali eu vou ver vermelho, e um monte de doença vermelha. Então, eu preciso do detalhe da lesão. E hoje não precisa nem de máquina fotográfica. Hoje a gente tem celulares que conseguem registrar muito bem a imagem dessa lesão. Eu sempre falo que o foco você consegue avaliar quando você dá zoom nessa imagem, você consegue manter o foco da foto. Então, você dá o zoom e você consegue detalhar bem aqueles elementos da fotografia. E já aqueles casos que realmente não tem como dar o diagnóstico olhando, clínico, que não se consegue o dermatologista naquele momento, conduzir o caso à distância, encaminhar, e isso a gente conseguir encaminhar assertivamente aqueles pacientes que realmente precisam dessa consulta presencial. Então, quando é que eu vou pensar em câncer de pele? Então, assim, ferida de pele, seja qual foi a causa, foi um corte, foi uma picada de inseto, foi uma coçadura, ela tem que cicatrizar. O processo de cicatrização, ele deve acontecer de uma forma normal, fisiológica, em todo mundo que é saudável. Qualquer ferida que não cicatriza, aquela feridinha que forma casquinha, sangra, forma casquinha de novo, sangra, sem o paciente nem mexer. Mais de 30 dias, aquilo ali tem que ser avaliado. Você está diante de uma lesão suspeita de câncer de pele. Então, não cicatrizou, feridinha, a gente pensar em câncer de pele ou outras doenças mais complexas. Ferida comum tem que cicatrizar. Fiz antibiótico, se for infeccioso, cicatriza. Então, a gente sempre lembrar dessa possibilidade diante de ferida que não cicatriza. Aqui a gente vê nessa imagem aqui um nódulo brilhante, perolado. Então, às vezes, o paciente ele espera que o câncer de pele sangre, coce, sinta dor,
A maioria das vezes a lesão é completamente assintomática, ele não sente nada. E se ele for esperar sentir esses sintomas ou sinais, o que é que vai acontecer? Ele vai estar já com um estágio muito avançado do câncer de pele. Então, se olhar qualquer protuberância da pele, com esse aspecto que a gente chama perolado, brilhante, com essas veinhas dilatadas na superfície, também o paciente não tinha nada, isso surgiu em pouco tempo, meses, a gente precisa pensar em câncer de pele como diagnóstico diferencial. Às vezes o paciente apresenta câncer de pele na forma de uma placa, um relevo sutil na pele, a superfície áspera, pode formar casca, pode formar escama, o paciente é avermelhado, ele pode sentir coceira, não sentir nada, mas aquela placa, aquele relevo vermelho que não cicatriza, único, de surgimento há pouco tempo, a gente também precisa pensar no diagnóstico de câncer de pele, especialmente se você já tentou tratar como uma doença inflamatória e não melhorou. Cicatrizes que surgem na pele do indivíduo sem ele ter história de nenhum trauma, nenhum corte, nenhuma perfuração, não machucou e simplesmente você olha aquela área de pele e ela é esbranquiçada, endurecida, tem um brilho, como se fosse realmente cicatriz de ferida. Também o câncer de pele pode se apresentar dessa forma e a gente tem que pensar nesse diferencial, tá? Lesões que parecem verruga, aquela verruga estranha. Você olha e fala, olha, isso aqui parece verruga, já tentei usar ácido, já tentei fazer o paciente em casa ficar usando aquelas formulações do filme verruga, seja lá o que for. Lesão única, não melhora, sai a casquinha, daqui a pouco forma mais casquinha. Também pode ser apresentação de câncer de pele, principalmente naqueles que estão localizados em áreas, né, de palma, de planta, regiões de pé e mão, por exemplo. E assim, a gente suspeita pela clínica, claro que dentro dessa clínica apresentada você tem que pensar em câncer de pele, mas muitas vezes só isso não basta para a gente acertar o diagnóstico. A gente tem a facilidade de ter esse dermatoscópio, que é um instrumento intermediário entre o exame e o estudo anátomo-patológico, mas quem está na ponta, quem não é especialista, né, o médico da unidade básica, né, o enfermeiro técnico, o ACS, que vê um paciente com essas lesões demonstradas, não tem como confirmar o diagnóstico sem um exame complementar. E ali a gente precisa fazer uma biópsia. E se tem uma unidade básica de saúde, né, um hospital, um município que faz qualquer tipo de cirurgia, não tem porquê não tentar fazer uma biópsia e encaminhar para o laboratório aqui em Manaus, no caso, se for necessário. Mas lembrando que a biópsia é um ato médico, ele precisa ser feito pelo profissional de saúde que não precisa ser dermatologista, mas que é o quê? Você tem dois tipos de biópsia. Você pode fazer uma biópsia incisional, que é quando você tira um pedaço, né, amostral da pele, então você não tira a lesão toda, você tira um pedacinho dessa pele e manda para o laboratório, tem que colocar no formol, ele fica conservado, né, durante muito tempo, então dá para enviar e chegar depois no laboratório. E tem a biópsia excisional, que é quando você tira toda a lesão. Se a lesão é pequena, pequenininha, né, isso não vai comprometer a funcionalidade, a estética do paciente de uma forma importante, não tem por que fazer incisional, tirar pedacinho de uma lesão pequena. O ideal é que se tire toda a lesão para que seja examinado e muitas vezes só esse procedimento já trata o câncer de pele. Lembrar que quando a gente faz a biópsia, você precisa tirar fragmento representativo de todas as camadas da pele. Eu não posso tirar muito pequenininho, eu tenho que tirar até a gordurinha da pele. Então assim eu consigo ter uma amostra razoável para fazer a análise. E aí o patologista, ele vai dar o laudo, tanto do diagnóstico, quanto ele também vai estadiar. Ele vai dizer como é que está aquele câncer, que tipo de câncer é, qual o tipo histológico, se foi tirado tudo, se tem margem comprometida, ali até mesmo favorecendo uma conduta posterior para curar esse paciente. Então aqui a gente vê, né, mais uma vez, esse é o carcinoma basocelular, a gente vê as diferentes apresentações desse câncer de pele. Então, como eu falei, aquela lesão nodular, né, elevada,
que tem esse aspecto perolado, cheio de vazio na superfície. Às vezes ele pode ter uma coloração enegrecida também, tá? Que faz diagnóstico até com melanoma. Essas úlceras, feridas que não cicatrizam, aquele aspecto mais de placa, parecendo uma cicatriz, também lembrando do carcinoma basocelular. E o carcinoma basocelular, apesar da mortalidade ser baixa, ele não é um câncer agressivo que dá metástase na maioria das vezes, mas ele é extremamente agressivo. A gente pega paciente que perde nariz, perde olho, perde pálpebra, por quê? Porque chega em estágios muito avançados e a cirurgia se torna muito radical. Então, a gente não quer que isso aconteça. E é um câncer indolente, ele demora para evoluir, ele tem um crescimento muito lento. Então, a oportunidade de dar o diagnóstico precocemente é fundamental para que tenha um melhor sucesso terapêutico. Aqui mostrando outros, né? Aqui é o carcinoma espinocelular, ele é o segundo câncer mais comum, ele já é um pouco mais agressivo do carcinoma basocelular, ele pode dar metástase, tá? Então, a primeira metástase que ele dá é para o linfonodo, e ali, a partir dali, ele pode se disseminar. E aí, claro, que quando você tem essas metástases, o prognóstico é muito pior, o paciente muitas vezes tem que complementar a cirurgia com radioterapia, outros procedimentos. Então, a gente vê que o diferente, né, do carcinoma espinocelular, ele costuma ter essa superfície com formação de escama, é mais dura, mais esbranquiçada ou amarelada, mas às vezes pode ter áreas de ferida também que não cicatrizam. E lembrar que ele pode dar em qualquer área de pele ou mucosa. A gente não tem uma localização específica, qualquer área, principalmente as áreas irradiadas pelo sol, áreas expostas ao sol ao longo da vida. Aquele paciente que se expôs muito ao sol, que tem a pele clara, que você olha aquela pele cheia de mancha, cheia de pinta do sol, é um paciente que tem um risco maior e normalmente você vai ver uma lesão que destoa, maior, sangrante, ulcerada, dentro, né, desse contexto de uma exposição crônica ao sol. O melanoma, que é o câncer mais temido, mais agressivo, com uma mortalidade muito alta, infelizmente, essa é a realidade ainda, né? Então, um câncer que é externo, que se exterioriza, que você vê matar pessoas e que muitas vezes, né, são pacientes jovens, são pacientes de 40 anos, de 50 anos, que quando chegam com essas lesões já com esse crescimento vertical, já estão muitas vezes com a lesão disseminada para outros órgãos internos. Então, é muito triste a gente se deparar com essas situações. E a gente vê que esses pacientes que são do interior, que não têm uma assistência médica especializada, eles chegam aqui com melanoma, com câncer de pele em estágios muito avançados. Então, isso a gente quer evitar. Então, aquela pinta enegrecida, que muda de cor, que muda de tamanho, que começa a crescer rápido, ou surgimento de uma pinta nova que destoa das demais, isso tudo tem que sinalizar a gente a possibilidade do câncer de pele. Então, o melanoma, ele, na maioria das vezes, ele é pigmentado. Então, é uma lesão que tem tons de castanho a preto. Normalmente, você vai ver uma lesão que tem duas ou mais cores, que tem esse crescimento mais rápido do que aquelas pintas que a gente tem desde criança, que elas vão crescendo mais lentamente, que a gente tem muitos anos de evolução. E ali você já começa a ver essas cores diferentes. É só a gente colocar de uma forma muito prática a regra do ABCDE. Então, há assimetria. Então, se você cortar essa lesão em quadrantes, né? Então, um quadrante aqui perpendicular, outro horizontal, a gente já vê que os lados são diferentes um do outro. O B é de bordas irregulares. Vejam que as bordas, elas não são redondinhas, elas são bem diferentes, né? Tem essas angulações. C é o de cores diferentes, então você olha uma lesão que tem mais de duas cores, tons diferentes de castanho, tons diferentes de cinza, isso tudo também deve levantar a suspeita de câncer de pele. O D de dimensão, então aquela pinta grande, mais do que meio centímetro, ou que está crescendo rápido, também é um sinal de alerta. E o E é de evolução, ou seja, uma pinta que muda. Ela sempre foi de um jeito, de repente ela começa a ficar estranha. A gente fala que é o sinal patinho feio. O paciente é todo pintado, mas tem uma pinta que começa a destoar das demais. A gente tem que pensar na possibilidade de melanoma também. Lembrado que o melanoma não afeta só
essas regiões de pele exposta, né, ou de pele também coberta pela roupa, mas também a gente tem o melanoma de unha, e que ele se manifesta com faixas enegrecidas na unha, que podem ser faixas longitudinais, ou pode ter um caso de melanoma avançado, deixando todo o aparelho ungueal já com essa coloração. E na planta do pé. E esses de planta de pé são os que a gente pega mais avançado, porque o paciente, ele não percebe que tem aquela mancha. Às vezes ele acha que é uma calosidade, uma sujeira. É muito comum o paciente já ter cortado, esfregado, feito algum procedimento para tentar tirar aquela pinta, e ele chega realmente em estágios bem avançados, até porque a lesão não causa dor nenhuma, nenhum sintoma. E aí, muitas vezes, ele já tem um comprometimento sistêmico ou vai ter que ir para amputação mesmo. Então, lembrar dessas manchas enegrecidas também na região palmo-plantar como um sinal de melanoma. Aqui mostrando, é um paciente que tinha uma ferida crônica por picada de cobra. Então, como eu falei, um dos fatores de risco é uma pele com uma cicatriz crônica, aquele processo de reparação contínua. Aquela ferida que repara, depois ela abre, repara de novo, e ali fica o tempo todo estimulando o processo de cicatrização. E aí ele começa a ter essa lesão. Então, imagina essa lesão crescendo ao longo de meses, de anos, e ele já chega com a gente com essa lesão enorme e, por incrível que pareça, tratando como se fosse infecção. Eles vão fazendo uso de antibióticos tópicos, antibióticos orais, mas, gente, não existe infecção bacteriana que perdure tanto tempo, a despeito de todo o tratamento instituído. Tá? Então tem que pensar, não está cicatrizando, vou pensar na possibilidade. Tem outras possibilidades diagnósticas? Sim, mas a gente tem que pensar em carcinoma de pênis celular, principalmente por essa história de cicatriz prévia e surgimento dessa lesão sangrante, friável, né, que de grande dimensão. Tá? Aqui também é um câncer, imagina também uma lesão, mesma história, o paciente ele começa a apresentar essa lesão sangrante e começa a se fazer o uso de antibiótico. Pomada, pomada, pomada. Qual a possibilidade de uma infecção comum, uma ferida comum não cicatrizar? Mas ela vai cada vez persistindo. Isso daqui era um melanoma também. Esse é um melanoma que não tem pigmento. Ele é difícil de dar diagnóstico, até pra gente que é dermatologista, por isso que a gente faz a biópsia, né? Mas é difícil a gente olhar, bater o olho e definir o diagnóstico só pelo olho. Mas a gente tem que pensar também, mas no câncer de pele, e a biópsia vai revelar qual o subtipo. E que é extremamente agressivo, muitas vezes já com metástase também. E é isso que a gente não quer ver. Então esse paciente é um carcinoma base celular que evoluiu ao longo de anos, até ele perder completamente o nariz. Então isso daqui não teve, foi uma lesão que já perdurava há mais de 10 anos, e é ali o paciente se deparando todo dia com crescimento, indo em profissionais e passando remédio. Então a gente não pode deixar isso acontecer, tá? Um carcinoma bacelular que a gente fala que é o terebrante, ele vai destruindo o osso, cartilagem, aprofundando. Perde o nariz, a cirurgia se torna até é bem inviável aqui, o paciente pode até evoluir com complicações e óbito porque ele já perdeu o aparelho dele respiratório superior aqui. Tá? Aqui, outra realidade triste, também um carcinoma basocelular que foi acometendo toda a região de órbita e o paciente perde o globo ocular por causa de um câncer de pele de crescimento lento, indolente, que era para ter sido tratado lá no início com uma ressecção completa e o paciente ficar curado. Mas infelizmente a gente ainda pega esses casos. Aqui na nossa região a gente tem muito caso de escalpelamento, tá? Então, hoje não mais, mas pacientes antigamente não tinha legislação para o motor daqueles barquinhos, né, que eles usam no interior. Então era muito comum mulheres, na hora de pegar alguma coisa no barco, sofrer o escalpelamento pelo motor. E essas cicatrizes são fatores de risco para o surgimento de carcinomas. Então, assim, a gente sabe que uma área de pele fina, cicatricial, ela fere com muita facilidade. Mas são feridas rasas, são feridas que cicatrizam. Quando você começa a ver uma lesão protuberante, crescendo, que não cicatriza, não adianta ficar insistindo em tratamento tópico. A gente tem que lembrar da possibilidade de um tratamento, de uma possibilidade de câncer. Isso daqui era um espino celular e essa paciente tinha 7 anos de evolução dessa lesão, crescendo e tratando com pomada. Então, quando chega com a gente, já chega com lesões muito grandes de difícil tratamento.
Tá? Em relação à hanseníase, como eu falei, a hanseníase é o diagnóstico na porta de entrada do atendimento ali da atenção primária, né? Então, toda vez que a gente se deparar com um paciente que tem uma lesão ou área de pele com alteração de sensibilidade, seja qual for a sensibilidade, pode ser dolorosa, pode ser atérmica, né? Pode ser, é muito fácil a gente fazer um teste que é simples. Você coloca, por exemplo, gelo na pele que você está suspeitando de hanseníase e vê se o paciente tem uma sensibilidade igual àquela área de pele normal. Então, ele pode até sentir o toque e a dor, mas se ele já não consegue perceber a diferença de temperatura, isso já é um alerta para você pensar em hanseníase também. Pacientes que têm áreas de pele dormente, mesmo que não tenha lesão, então principalmente região de mão, de pé, que você vê que é dormente, você vê que a musculatura está atrofiada. Tem pacientes que já apresentam aquela garra, né, muito característica da hanseníase, ou seja, um acometimento do tronco do nervo, também pensar em hanseníase. E também aquelas lesões que o paciente apresenta um monte de coisa diferente na pele, caroços pela pele, manchas, tudo junto e misturado também. Então aqui a gente está vendo a forma mais precoce inicial da hanseníase, que são manchas esbranquiçadas. O paciente apresenta manchas esbranquiçadas e se você tocar, ele vai falar, eu sinto o toque. Então ele não perde ainda a sensibilidade nessa fase. A sensibilidade que ele vai perder é a térmica. Por isso que aqui não adianta só fazer o teste, né, com uma agulhinha, um teste com algum objeto perfurante. O ideal é que se pegue um tubo de ensaio quente ou gelo e fique testando ali a sensibilidade térmica e o paciente vai ter algum grau de acometimento. Então aqui a gente pensar, né, nessa possibilidade. Aqui a gente já vê um caso de uma hanseníase tuberculoide, onde o paciente vai ter uma perda de sensibilidade mais importante. Então realmente quando a gente faz o toque com algodão, com uma folha de papel ofício passando suavemente, ele vai notar que a pele é diferente, é um pouco mais anestesiada. E essas placas, né, que infiltram. E o paciente não vai sentir coceira, não vai sentir dor. Simplesmente ele não queixa de sintoma, mas quando você vai testar a sensibilidade, de alguma forma ela está alterada. Tá? Então a gente pensar na possibilidade de hanseníase. Aqui a gente já vê o caso de um paciente multibacilar, bacilífero, que está contaminando as pessoas do convívio, porque esse bacilo vai se disseminando para toda a pele, para todas as vísceras também. A transmissão vias aéreas superiores, principalmente quando você está no contato contínuo e prolongado com esses indivíduos. E um período de incubação muito longo, né? Então, é difícil às vezes você saber de quem o paciente pegou, porque às vezes demora 10 anos entre o contato e a manifestação da doença. E aqui a gente já vê sempre olhar pavilhão de orelha, então essas doenças com nódulo, caroço, que você vê o paciente está todo infiltradinho, como se tivesse inchado, vermelho, e você vê que acomete o lóbulo de orelha, pensar em hanseníase, perda de sobrancelha, isso que a gente chama de face leonina, né, que fica toda infiltrada, esses caroços pelo corpo de uma consistência mais firme, o paciente não sente absolutamente nada, palpar sempre os nervos para ver se tem o engrossamento desses nervos também periféricos, isso tudo ajuda muito a pensar em hanseníase. A hanseníase ela se apresenta de forma muito variada, então a gente pode ter mancha, a gente pode ter placa, relevo, nódulo, caroço, com essas tonalidades do castanho, do vermelho. Então isso tudo a gente tem que pensar em hanseníase como diagnóstico diferencial e que muitas vezes o paciente já fez um tratamento pensando na primeira hipótese, não melhorou, a gente tem que pensar em hanseníase também. Aqui, como eu falei, aqui é um paciente que já tem uma perda de sensibilidade na mão e também funcional, né? Já não consegue abrir e fechar a mão, levantar e fechar a mão com facilidade. A gente vê que os músculos estão atrofiados, já começa a ter esses ferimentos na ponta dos dedos. Então, isso daqui é uma garra muito característica da hanseníase. Tem aquelas formas que só acomete nervo, que o paciente diz que tem aquela área de pele que ele perdeu a sensibilidade, que é uma área dormente, diferente das demais. A gente também, né, pode estar pensando em hanseníase também, porque pode ter o acometimento só do nervo, sem acometimento da pele. Mas a gente valorizar essa queixa, principalmente quando ela é assimétrica, ela não se dá
em botas e luvas, ela dá de um lado do pé, um lado da mão, a gente também pensar. Então, quando a gente faz as teleconsultas diante dessas possibilidades, né, primeiro que a gente tem que pensar, se a gente não pensa, a gente nunca vai dar o fluxograma daquele atendimento. Então, os pacientes que têm, né, lesão suspeita de hanseníase, por exemplo, ou câncer de pele, hanseníase a gente tem programas bem estruturados nos municípios, pelo menos ser bem estruturado, para que dê esse suporte de diagnóstico e tratamento dentro daquele contexto multidisciplinar. Ele precisa de reabilitação também, de tratamento também, né? Vai ter uma aula só sobre esses aspectos terapêuticos, mas isso tudo, esse paciente, né, que tem essa suspeita, ele vai ser encaminhado para o médico, para a unidade básica. E se por acaso esse médico tiver uma dificuldade diagnóstica, precisar de um parecer mais técnico, tiver algum aspecto inusitado daquela hanseníase que precisa de uma opinião do especialista, ele vai pedir essa teleconsulta. Como é que se faz essa teleconsulta? A história da dermato, ela não precisa ser uma história complexa, prolixa, não. Eu preciso ter informações que são informações objetivas. Quanto tempo esse indivíduo tem essa alteração? O que ele sente associado? Se é um paciente que não tem nenhuma doença, se é um paciente que já é doente, que se toma remédio ou se não toma remédio. Como é que surgiu a doença? Surgiu só na cabeça? Né? Ele tem lesões em outras partes do corpo? Começou pela cabeça e se espalhou? Enfim, eu preciso dessas informações reunidas de uma forma muito objetiva, direta, mais esclarecedora. E a coisa mais importante é essa parte da fotografia. Então, a fotografia, o ideal é que se tire uma foto no ambiente iluminado, panorâmica, ou seja, o paciente mostrando, né, a localização de onde tem a lesão, então de corpo inteiro ou de um segmento corporal, mas mostrando, olha, a lesão ela está aqui no tronco, eu preciso saber essa distribuição. E eu preciso também de uma boa foto no detalhe, no macro, que é aquela foto que você vai tirar de perto, vai dar foco com flash de preferência e que quando você faz o zoom da imagem, você consegue manter aquelas características ainda muito fidedignas da lesão. Não adianta mandar um borrão avermelhado, uma foto que estourou o flash e com isso a gente só vê um borramento. A gente precisa do detalhe, eu quero saber como é que é essa pápula, como é que é essa vesícula, como é que é esse pus, como é que essa casquinha ela se dá nessa lesão de pele. Né? E tem também aqueles casos que a gente pode fazer a consulta síncrona, mas ainda assim as fotos são fundamentais. A imagem, a qualidade da imagem, ela se perde no vídeo. Então, às vezes eu recebo teleconsultorias ou alguém querendo uma opinião com vídeo. O vídeo ele vai mostrar distribuição, mas ele não vai mostrar o detalhe da lesão. Eu preciso de uma fotografia sempre para ver o detalhe dessa lesão. E se por acaso a gente tiver essa dificuldade de se definir, de fechar um diagnóstico só mesmo por essa teleconsultoria, a gente pode lançar a mão da biópsia, que aí pode ter a orientação do dermatologista dizendo de onde biopsiar, como biopsiar, né, e enviar o material para cá para fazer análise, ou até mesmo fazer a referência. Né? Então, mandando o paciente. Eu atendo no serviço público em 2 locais de referência, então a gente pode articular para que esse paciente chegue aos meus cuidados e com isso ele tenha essa consulta presencial. Tá? E também aqueles casos de pacientes que têm um diagnóstico, mas têm uma doença crônica, que precisam de acompanhamento, depois que já tem um diagnóstico, pode, né, facilmente ser conduzido no interior, sempre com essa opinião formativa do dermatologista para ficar guiando que conduta ter, quanto tempo tratar, qual o esquema terapêutico mudar. Então isso é muito importante para o segmento também, não só para esse primeiro momento de atendimento. E é isso, obrigada.